Através da mensagem de hoje, todos os santos, todas as igrejas, desde Wakkanai até Kagoshima, possam receber graça e bênção da parte de Deus. A palavra da mensagem de hoje foi uma oração de Jesus quando ele estava prestes a ser crucificado. A oração, ela tem o poder para transformar, para mudar coisas grandes. E a oração, ela é reservada somente para os santos desfrutarem desse poder. Uma igreja que ora, só resta crescer. Quando eu estava lá na Nigéria, eu vi que a igreja da Nigéria está crescendo, está vivendo um avivamento, e é uma igreja que louva, adora e ora muito. Um país pobre que não tem nada, mas naquele lugar tem uma igreja que adora e que ora, e ela está sendo vista pelo mundo inteiro. Lá na Coreia, temos, dentro da Ásia, a Coreia é o lugar que tem igrejas maiores. E a igreja da Coreia é uma igreja que ora. Todas as igrejas grandes de lá têm esse lugar de oração. O Taiwan é conhecido por uma igreja que louva. Então, as pessoas de Taiwan, eles se parecem com os japoneses, eles dizem. Mas os japoneses, eles não são iguais aos Taiwan. Porque aqui dentro do Japão só tem 0,3% de cristão. Por quê? O Japão tem poder econômico. O Japão tem muita população, mas eles não oram. A igreja do Japão, ela na verdade é conhecida por uma igreja que faz reuniões. Eles só falam do que eles pensam. Mas através do que você pensa, não tem como vencer Satanás? Uma igreja que pensa muito, ela, pelo contrário, ela fica fraca. A igreja da Europa, ela também é uma igreja que pensa muito. Então hoje a gente vê que as portas têm se fechado. Até mesmo esses lugares que eram igrejas lá na Europa, elas estão se fechando e os islâmicos estão comprando. Vamos olhar então para o povo japonês. Os japoneses são idólatras, eles estão juntando as mãos na frente dos templos. Quando você vai lá em Tenri, nós olhamos e vemos muitos japoneses 24 horas orando ali. Porque naquela cidade chamada Tenri, todo o povo, toda a população é Tenrikyo, é dessa religião Tenrikyo. E eles estão diante daquela estátua e oram. E ali, eles estão tomando posse de toda a economia do Japão, de todo o poder do Japão. Eles estão fazendo idolatria. Os idólatras estão rezando e a igreja não está orando. Estão apenas pensando, fazendo as coisas com seus pensamentos. E, infelizmente, a igreja do Japão é conhecida como uma igreja que só faz reunião. Uma igreja que faz reunião apenas, ela não cresce. Porque nós não temos o poder para vencer Satanás com nossa força. Então nós precisamos nos tornar uma igreja que ora. E quando nós oramos, todas as coisas mudam. Precisamos nos tornar uma igreja que ora para mudar as coisas. Então o que é a oração? A oração é um direito que apenas os filhos de Deus têm. Jesus disse em João 14,14: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E ele também diz, em Mateus 16, eu dou para vocês a chave. Nós temos a chave. Através da oração, nós podemos abrir as portas dos céus. Porque nós temos a chave para abrir as portas.
Então não tem como você não desfrutar da oração. Porque os ímpios, os incrédulos estão orando. Mas eles estão orando para religiões, estão orando para ídolos. E no caso deles, quando eles oram, quem trabalha? Os demônios. E os demônios trabalhando só a destruição. E não somente eles, mas a família deles, os filhos deles também são destruídos. Por isso, esse problema da igreja da unificação, eles tiveram problema na segunda geração. Por quê? Porque a primeira geração estava orando para demônios. A religião Tenrikyo, o Soka Gakkai, também a segunda geração vai sendo destruída, porque eles estão adorando a ídolos. E quanto mais você idolatra, mais a tua família, as próximas gerações são destruídas. Mas nós, é ao contrário. Porque nós estamos orando para Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, e nossos filhos são abençoados. Um pai que ora pelo seu filho, não tem como o filho dele ser destruído? Pode ser que você olhe para ele e pense que, não tem nada, esse menino não tem nada. Mas quando você olha, quando ele cresce, ele é bem sucedido? Segundo, o sopro espiritual vem da oração. Nós estamos respirando e inspirando sem perceber. Mas na verdade, se você para de respirar, você morre. Um sopro espiritual, uma respiração espiritual é através da oração. Se você não ora, você fica fraco. Por isso lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. Assim como nós respiramos, nós precisamos orar igualmente. 3. A oração é uma guerra espiritual. Satanás, se você ora, Satanás, ele foge. Satanás é igual um cachorro, né? O cachorro, ele vem, você joga uma pedra e vai fugir. Mas eu acho que você não vai entender muito isso, né? Porque hoje em dia ninguém joga uma pedra num cachorro. Hoje em dia as pessoas não estão mais nessa geração. Eu tô falando sobre uma geração antiga. Antigamente os cachorros, eles eram selvagens. Então quando eles vinham perto do ser humano, eles jogavam uma pedra. Para se proteger desse cachorro selvagem, eles tinham que jogar uma pedra. Igualmente, Satanás, quando ele chega perto de você, ele tem medo porque ele sabe que você vai orar. E quando você ora, não tem como ele te tocar. Por isso nós oramos. Lá em Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. E esse é aquele que vence. E a oração, 4. Ela é através dela que você recebe a plenitude do Espírito Santo. Quando a igreja primitiva estava reunida, orando em oração, eles receberam o poder do Espírito Santo. A plenitude. Foi derramado o Espírito Santo. E eles conseguiram ser testemunhas, eles conseguiram evangelizar o mundo. Sim. Basta nós acreditarmos na obra do Espírito Santo, mas nós não acreditamos e é por isso que não oramos. Basta acreditarmos e é feito. Mas porque nós não acreditamos, nada acontece. Mas como você pode fazer para acreditar? Precisa da obra do Espírito Santo dentro de você. Se você está doente, então creia. Jesus Cristo já me curou. Quando você crê assim, o Espírito Santo trabalha em você, conforme a tua fé é feito as coisas. Eu tô pobre. Mas eu já sou rico pelo reino de Deus. Eu já tenho poder econômico para o reino de Deus. Então você é rico. Eu fui lá na Nigéria. E eu falei para vocês, eu vou me encontrar com o presidente da Nigéria. Eu já estava afirmando que eu ia e pedi para vocês orarem.
Se nós pensarmos na realidade, era algo impossível. Até parece que algum presidente vai querer se encontrar comigo, mas eu criei mesmo assim. Porque se eu não crer assim, a Nigéria não vai mudar. E então eu me encontrei com aqueles líderes daquele país e falei com eles, porque é assim que as coisas mudam. E então eu falei para os pastores da Nigéria e compartilhei com eles que eu queria me encontrar com o presidente da Nigéria. E eles nem conseguiam responder a esse meu pedido, porque eles achavam impossível. E então eu estava voltando para o Japão. E o ex-presidente da Nigéria estava sentado do meu lado. Vocês oraram. E eu estava crendo que eu conseguiria. E eu estava cheio do Espírito naquelas 2 semanas que eu passei naquele lugar. Porque eu orei. Eu consegui estar naquele lugar cheio do Espírito Santo. Quando você fica cheio do Espírito Santo, nada é impossível para você. Tudo é possível. Então Jesus, ele orava sempre antes de momentos muito importantes. Sim, ele sempre estava em oração, mas quando havia momentos importantes, ele se centrava na oração. Primeiro, quando ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias em jejum e oração. E então ele venceu completamente a tentação do diabo. Quando ele foi levantar os discípulos, ele orou uma noite inteira. E aqui, em João 17, antes de ser crucificado, Jesus ora. Mas qual é o conteúdo dessa oração de Jesus? Quando nós olhamos para o conteúdo, Jesus ora por ele mesmo. Ele ora pelo relacionamento dele com o Pai. E a partir do versículo 6, ele começa a orar pelos seus discípulos. E depois, do versículo 20 em diante, ele começa a orar por todos os outros que viriam após os discípulos. Então, primeiro, nós precisamos orar primeiro por nós mesmos, pelo nosso relacionamento com Deus, o Pai. E também depois orar pelos nossos discípulos, as pessoas que estão próximas de nós. Então, ore primeiro por você, ore pelas pessoas que estão perto de você e ore pelos outros que virão. Então, qual foi o conteúdo dessa oração de Jesus? Primeiro, ele orou para que Deus fosse glorificado. Lá no capítulo 17, nós lemos que ele fala muito sobre essa palavra glorificar. João 17, 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Através de mim, que o Pai seja glorificado. Ele orou assim. Sim, esse é um tipo de oração que alegra a Deus. Porque através da nossa oração, Deus vai ser glorificado. Antes desse culto, eu orei para Deus, Senhor, que através desse culto, que através da palavra que eu vou pregar, que o Senhor seja glorificado. Por que Deus criou o céu e a terra, tudo? Para que ele fosse glorificado, para a glória dele. Porém, Satanás, ele quis roubar essa glória de Deus. Ele quis ser glorificado e não glorificar a Deus.
E então Jesus vem para destruir Satanás. A idolatria, a religião, era uma glória, né? Era para glorificar a Deus, e Satanás roubou isso, e através das religiões e idolatrias as pessoas têm glorificado ao diabo. Aqui no Japão existe uma estátua gigante do Buda. E às vezes ele passa na televisão. Já está bem velho essa estátua e eles não conseguem jogar fora. Por quê? Porque a pessoa que fez essa estátua gigante, ela está falida. Não conseguiu adorar o verdadeiro Deus. Adorou a ídolos e foi destruído. E nós entendemos isso com clareza. Nós que estamos aqui podemos ser a igreja que glorifica mais a Deus dentro do Japão. E para isso, que o Senhor possa abençoar financeiramente. Se você for um remanescente, que você seja abençoado sendo um líder nesse país. Para o quê? Para glorificar a Deus. Para devolver a glória de Deus. Para que Deus possa levantar uma igreja forte. Porque então, dessa forma, o Senhor vai revelar a sua glória. E que tipo de oração? A oração que glorifica a Deus é uma oração que 100% é respondida. Nós somos filhos de Deus. E sempre estamos doentes, pobres, nessa condição. Não vai dar para glorificar a Deus dessa forma. Satanás é que tenta fazer isso. E você precisa se levantar para lutar contra ele. Precisa orar que através de mim Deus seja glorificado. Essa é a vontade de Deus. Ele quer que você ore assim. Eu não estou falando aqui de prosperidade. Eu não estou falando aqui desse tipo de teologia da prosperidade que é tudo para tua glória, para você ser bem-sucedido. Não. Eu estou falando que é para você orar para que Deus seja glorificado, para que você possa restituir tudo que Satanás roubou de Deus, toda a glória que ele tentou roubar, toda a economia, tudo. E para isso você precisa se tornar um adorador. Todos os japoneses precisam se tornar adoradores. Quando isso se tornar realidade, então o Japão será uma nação cristã. E nós estamos orando para isso. Por isso nós vemos que dentro do Japão, o Japão está em silêncio, não está acontecendo nenhum desastre, porque nós estamos em oração. Houve um terremoto gigante na Síria e na Turquia. Muitas pessoas perderam a vida ali, muitas pessoas estão sofrendo. Que tipo de nação é a Turquia e a Síria? 100% das pessoas são islâmicos. Estão orando para Allah. O Japão também, por causa de uma idolatria, de um país idólatra. Ele é um país que estava cheio de problemas, mas nós nos levantamos e estamos orando para que essa nação seja salva, se torne uma nação cristã. E é por isso que Deus, ele parou os desastres aqui. Deus, ele ouve a oração. Quando nós oramos para glorificar a Deus, ore para que o seu filho possa glorificar a Deus. E repreenda Satanás no nome de Jesus Cristo. Amarre Satanás no nome de Jesus. E quando olhamos para o conteúdo da oração de Jesus, ele ora aqui no versículo 2. Ele diz: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste.
3. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A coisa mais importante para um ser humano é ele receber a vida eterna. Mesmo que ele tenha tudo, se ele não tiver a vida eterna, ele viveu sem sentido. Não faz sentido. Ele não tem nada. Mas como receber essa vida eterna? Basta você acreditar em Jesus Cristo e você recebe a vida eterna. Nenhuma religião tem a vida eterna para oferecer. Nem o islâmico, nem o budismo, nenhuma religião dá a vida eterna. Então, o que é mais importante para a nossa vida é sermos salvos e recebermos a vida eterna. E essa vida eterna é só através de Jesus Cristo. Nós precisamos orar agradecendo porque recebemos essa vida eterna. E precisamos orar pelas pessoas que ainda não receberam, para que elas possam receber. Se o teu filho ou alguém da tua família ainda não está salvo, que você possa orar para que eles possam ser salvos. Porque desta forma, o Senhor será glorificado. Para glorificar a Deus. Ore, Deus, para que eu te glorifique. Que o Senhor possa me capacitar. E que não faz sentido você orar para que você seja bem-sucedido e não orar pelas pessoas que estão ao seu redor serem salvas. É importante que você ore para que elas serem salvas. O Senhor, para nos dar essa vida eterna, Ele enviou o seu único Filho. As pessoas estão sendo oprimidas por Satanás. E somente Jesus Cristo tem o poder para libertar elas disso. Então todas as pessoas precisam receber essa vida eterna. Para isso, primeiramente, que você possa agradecer e se alegrar por ter essa vida eterna. E orar para que as pessoas que estão ao seu redor também possam receber. E que através dessas pessoas, outras pessoas possam receber também. Esse é o tipo de oração que Deus quer que nós possamos fazer. E quando você é salvo uma vez, não tem mais como ninguém roubar de você essa salvação. Não tem mais como ninguém reivindicar essa salvação. Ela é sua. Uma única vez. As pessoas, elas não sabem como ser salvas. E elas também não sabem o quanto de duração tem essa salvação. Mas quando nós lemos aqui no capítulo 17, nós vemos essa palavra, vida eterna. E Jesus, ele diz lá no versículo 11. João 17, 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. E no versículo 12, ele diz: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Sim, através dessa oração, você pode receber convicção da tua salvação e da resposta da tua oração. Eu fui salvo para adorar a Deus. O meu pecado foi perdoado. E tudo isso foi para glorificar a Deus. Satanás, ele tenta nos enganar. Ele tenta colocar dúvida. Não, você não está salvo. Você acha que você está salvo sendo assim, do jeito que você é? Satanás, ele vem enganando com esse tipo de palavra.
Mas a salvação, ela não... Você não perde a salvação com esse tipo de coisa. Porque uma vez que você é salvo, não tem mais como mudar. Você se tornou filho de Deus. E quando você se enche dessa convicção, o sobrenatural de Deus acontece, sabe? Deus é glorificado. Jesus, ele deu a vida dele por nós, para nos salvar. E nós não podemos duvidar dessa salvação. Imagina, Jesus vai ficar triste quando você duvida. Essa salvação que é tão linda. Outras pessoas precisam ser salvas. E imagine você não orando para isso. Quando você se pega, você está orando por você mesmo e não está orando para que outras pessoas sejam salvas. Orando para o que está dentro da tua alma. Sabe? Então você precisa começar a orar para que a tua alma seja salva. A oração, ela é respondida, com certeza. Então, quando você ora para que uma pessoa seja salva, essa pessoa, ela é salva. E a próxima oração de Jesus Cristo foi sobre... Vamos ler lá no versículo 21, primeiro. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aquele que crê em Jesus se torna um. Quando se torna um, os ímpios, os incrédulos que estão ao redor, eles são salvos. Quando nós somos um. Porém, Satanás, ele odeia que os irmãos possam se tornar um. Então, ele entra para trazer divisão, para que eles não sejam um. Ele trabalha na divisão, ele trabalha para que eles não se entendam. Mas quando nosso coração, nossa oração se torna uma só, ela recebe resposta. Quando nós, unidos como um, nos posicionamos para evangelizar, pessoas são salvas. Então, se não somos um, não tem como... Satanás, ele trabalha para que não sejamos um. Então, ele traz divisão entre pastor e ovelha. Imagine dentro da tua casa, se você não tem comunicação com as pessoas que estão lá. Vamos supor que você está dentro do teu trabalho e todo aquele pessoal que está ali, eles estão com o mesmo pensamento, vocês vão alcançar sucesso. Então, Satanás, ele não quer. Ele não quer porque ele sabe que quando nós nos tornamos um, nós somos fortes. E japonês, ele realmente tem esse problema. Os japoneses não têm muitos cristãos. Mas nós vemos aqui dentro do Japão que, em vez de serem um, eles gostam de se separar. Eles vão se separando e aí vai abrindo uma igreja aqui, uma igreja ali, outra igreja ali. Por quê? Se a Bíblia não está falando o que ele quer, ele cria outra Bíblia. Então eles não conseguem se reunir, se unir, serem um. A divisão. E mesmo que há uma pessoa muito inteligente ali dentro, essa pessoa, ela precisa deixar com que os outros possam se expressar. Precisa deixar com que se tornem um. Mesmo que você tenha uma fé forte, ou se você tem muita inteligência, que você possa deixar outras pessoas que ainda têm uma fé mais fraca poderem falar, sabe? Dá essa oportunidade. Lá dentro da igreja da Coreia, quando uma pessoa ela se torna um diácono, né? Então eles falam, olha,
pode vir que hoje eu vou bancar a janta para todo mundo. Para quê? Para serem um só, para que eles possam ser juntos, né? E então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos criar um grupo de mulheres, um grupo de homens, e quando vir pessoas novas, precisamos acolher essas pessoas para dentro desses lugares. Na igreja da Coreia, independente, né? Nós da idade, nós dividimos. Se a pessoa é jovem, ela vai lá pro campo de jovem. Se ele já é adulto, ele vai pro campo de adulto. Se é homem, mulher. Então, existem vários grupos dentro da igreja. E então, essa pessoa, ela começa a ter contato. E não tem como ela ficar sozinha, entende? Ela sempre vai estar em contato. Então, quando é o aniversário dela, tem pessoas que vão ali celebrar junto. Se tiver uma coisa legal, vai estar gente se alegrando com ele. Se tiver uma situação triste, vai ter gente chorando com ele. Na sociedade, não existe ninguém que se importa com o outro, mas dentro da igreja, os meus irmãos e irmãs se importam comigo. E aí, dessa forma, a fé dessa pessoa, ela vai se estruturando. Então, por que o pessoal da igreja primitiva, mesmo tendo toda aquela perseguição, eles estavam fortes ali com a fé deles? Mesmo vendo aquela perseguição, eles continuaram crendo, sabe? Então, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, eles, independente do que a sociedade estava fazendo com eles ali, massacrando eles estavam fortes porque eles eram um. E Satanás trabalha na divisão. Ele sempre trabalha para dividir e trazer conflitos. Para não permitir isso. Aqui na igreja de Nagoya. Para irmãos que estão se convertendo novo. Eu tenho visto que muitas pessoas estão trabalhando para incluir eles. Estão orando junto. Estão com a mesma vontade. Porque quando nós estamos com a mesma vontade, Deus, ele faz as coisas acontecerem. Jesus, ele está ali à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. E que tipo de oração Jesus está fazendo lá do céu para nós? Em Romanos 8:34 está: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Nesse momento, Jesus está sentado diante de Deus e ele está ali intercedendo por nós. Está dizendo: quem os condenará? Ninguém pode os condenar, porque eu fiz por eles. Nossa salvação, ela é completa. Não foi através de nós, foi através do sangue de Cristo que nós fomos salvos. Então não se deixe enganar. Nós precisamos ser um. E aquele que trabalha com unidade, Deus abençoa. Então, deixe as pessoas se expressarem. Deixe as pessoas fazerem. Dê oportunidades. E Deus vai abençoar. E é por isso que as pessoas são elegidas como diáconos, como diaconisas, como novos presbíteros. Se você acha que só você está certo, que só você tem a melhor ideia, não tem como dar espaço para outras pessoas. Nós temos igrejas desde Wakkanai até Kagoshima, todo o Japão. Independente se estamos distantes um do outro, quando nós estamos na mesma visão, como um, eu sei que Deus fará. Com certeza o Senhor abençoará grandemente. E para que nós possamos
fazer essa obra acontecer. O Senhor levantou pessoas muito importantes em cada igreja aqui dentro. Por último, precisamos nos tornar uma torre de oração, assim como Jesus era uma torre de oração. Então, que tipo de oração nós precisamos fazer? Todos os dias você precisa fazer o devocional do caminho da salvação. Precisa escrever o caminho da salvação para chegar na conclusão. Sim, através de Jesus, todos os problemas da minha vida foi concluído. Que bênção que eu recebi. Por isso que eu quero evangelizar. Então, quando você escreve o caminho da salvação, você começa a ter esse entendimento segundo a oração 393. O caminho da salvação e a oração 393 estão aqui no nosso relatório. E qual é a oração 393? É uma oração que você desfruta da bênção do trono. Você desfruta da trindade. 3 é a trindade. 9 é as bênçãos do trono. É a força, é o poder de Deus. E através desse poder, o último 3, você consegue evangelizar até a terceira geração. Então essa é a oração 393. E orar pelo evangelismo e ministério de oração. Orar para o sucesso do teu negócio. Não só você pedir sucesso, mas saber por que você está pedindo ser bem sucedido no teu negócio. Por que você quer ser saudável? Deus, me dá saúde, me dá economia financeira. Para o quê? Para evangelizar. Com certeza, se essa for a razão, o Senhor te abençoará. Não precisa se preocupar com o que você vai beber, o que você vai vestir. Primeiro, busque o reino de Deus e a justiça dele. E todas essas coisas serão acrescentadas. Por último, precisamos entrar em oração de guerra. Às vezes, talvez, você fica preocupado. Por quê? Porque Satanás, ele aparece de vez em quando. Às vezes, quando você vai dar um passo grande, você fica com medo. Satanás tenta te enganar através do medo. Mas todo esse medo precisa desaparecer. Então, através da oração de guerra, no nome de Jesus Cristo, você pode se colocar de pé e com autoridade repreender todo medo e preocupação. Em nome de Jesus. Você tá doente? Você fica preocupado. Então você começa uma oração de guerra. Talvez você fique pensando, essa doença vai me matar. Não, você pode se levantar e repreender Satanás que tem colocado medo em você no nome de Jesus. Nós temos autoridade para vencer essa guerra. Lá em Lucas 10:19 está escrito: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Elias foi igual. Elias, como que ele pôde sozinho lutar contra aqueles sacerdotes do inimigo? Eles sabiam que Elias era um profeta de Deus e eles vieram atacar ele em grupo. Porém, espiritualmente, Eliseu, com o exército dos céus, venceu todo aquele exército do inimigo. Então, nós temos autoridade. E nesse momento que você se posiciona para lutar, todo medo e preocupação sai. Você fica ousado. Você se posiciona com ousadia diante. Aqui no Japão, nós não vemos ousadia. Basta você ter ousadia para você tomar posse de muitas coisas. Mas as pessoas não têm. Eles sempre se posicionam para trás, sempre estão se colocando para trás. Sabe, Deus, ele já providenciou tudo e as pessoas têm medo. Por causa do medo, elas não se posicionam. Por causa do medo, elas não conseguem fazer a obra de Deus.
Isso é uma situação que você está sendo enganado pelo diabo, mas você se posiciona no nome de Jesus Cristo. Satanás, você está tentando me enganar, mas eu te repreendo e amarro no nome de Jesus Cristo. Vamos chegar na conclusão então. Nós recebemos poder espiritual, nos enchemos do Espírito Santo através dessa adoração, do culto. Nós precisamos nos encher. Por quê? Porque nós somos fracos. Então precisamos do poder do Espírito Santo. Então, não, você passa uma semana cheia de preocupação, cheia de medo, e aí você vem ao culto. E você precisa sair desse culto através da mensagem que você recebeu, cheio do Espírito Santo. Aqueles irmãos lá em Atos, a consequência de ter recebido o poder do Espírito Santo fez eles criarem a igreja primitiva, fez eles evangelizarem o mundo. Lá em Atos está escrito que porque eles oraram, eles se tornaram uma igreja que alcançou o mundo. Que nós possamos nos tornar essa igreja. Não só no domingo. Não só no domingo não vamos ficar irritados. Mesmo que aconteça algo que te deixe irritado, que você possa sorrir, que você possa vencer. Por quê? Porque a tua vida não tem mais problema. Porque Jesus solucionou tudo. Para que Deus seja glorificado através da tua vida. Que a tua vida seja uma vida que experimenta quão maravilhosa é a bênção de Deus. Que a igreja do Japão se torne uma igreja de oração. Que se torne uma igreja que alcança o mundo. Que pelo menos nesse dia de domingo nós possamos experimentar a glória de Deus. Que possamos nos tornar os protagonistas para alcançarmos o mundo com o Evangelho. Que possamos nos posicionar como protagonista para repreender Satanás. Vamos orar. Deus Pai, nós te agradecemos. Através da oração de Jesus Cristo, hoje, nós aprendemos como orar, Deus. Obrigado por nos ensinar. Que através da nossa oração possamos receber respostas. Inclusive, através, Senhor, do culto de domingo, que todas as pessoas possam receber resposta da Tua palavra. Que nós possamos nos tornar vitoriosos completamente. Que o Senhor possa curar qualquer doença. Cremos que o Senhor já curou. Cremos que o Senhor já solucionou todos os problemas. Que nós possamos depositar tudo para o Teu reino e para o evangelismo, em nome de Jesus Cristo. Amém.